A lei do isolamento. A fortaleza mental que seu ego constrói para te destruir. Lei 18. Você sabe qual é a diferença entre proteção e prisão? A porta. A proteção tem uma porta que você pode abrir quando quiser sair. A prisão tem uma porta que você não consegue mais abrir, mesmo quando percebe que está sendo devorado de dentro para fora. E aqui vai a verdade que você precisa ouvir. Você não está se protegendo. Você está se aprisionando. Você construiu ao redor de si uma fortaleza mental tão sólida, tão justificada, que chama de segurança, de autocuidado, de limites saudáveis. Mas é prisão. É isolamento autodestrutivo. É uma sepultura psicológica que você cava com suas próprias mãos enquanto se convence de que está apenas protegendo sua paz. E enquanto você se esconde do mundo, sua vida está passando. Oportunidades se perdem, conexões morrem, seu potencial atrofia. E você nem percebe porque está tão ocupado mantendo as muralhas intactas que esquece que existe vida do outro lado delas. Hoje eu quero te mostrar como você chegou aqui. Como seu ego construiu essa fortaleza tijolo por tijolo. Como sua sombra conspira para te manter trancado. E mais importante, como começar a desmantelar essas muralhas antes que seja tarde demais. Estamos falando da Lei 18 de As 48 Leis do Poder de Robert Greene. O isolamento é perigoso. Não construa fortalezas para se proteger. Greene avisa: quando você se isola do fluxo humano e da informação, você se torna vulnerável, perde perspectiva, para de entender como o mundo muda, se torna alvo fácil de ameaças que nem percebe, porque você mesmo se cegou. Líderes históricos fizeram isso. Cercaram-se de bajuladores, se trancaram em palácios e perderam o contato com a realidade, até serem derrubados. Mas o isolamento mais perigoso não é físico, é o psicológico. É a fortaleza que seu ego constrói para esconder a parte de você que teme rejeição, crítica e exposição. E essa fortaleza não protege, ela paralisa. Te mantém seguro, mas inerte. Protegido, mas morto por dentro. Todos temos uma sombra. As partes de nós que foram julgadas, rejeitadas, ridicularizadas. Talvez sua criatividade tenha sido ridicularizada na infância. Talvez sua ambição tenha sido chamada de arrogância. Talvez sua vulnerabilidade tenha sido usada contra você. Então, você aprendeu. Essas partes são perigosas. E as trancou. Seu ego ergueu muralhas ao redor desse porão da alma e deu nomes nobres a elas. Perfeccionismo, procrastinação, isolamento, necessidade de controle. Você acha que está seguro, mas está apenas preso com sua própria sombra. E ela cresce no escuro, fermentando, te dominando lentamente. Aqui está o ponto crucial. Sua fortaleza não te protege do mundo, ela te protege de você mesmo. Do medo de ser imperfeito e ainda assim agir. De ser julgado e ainda assim criar. De falhar e continuar tentando. Seu ego prefere te manter seguro na inação do que te ver exposto à humilhação. Então ele te convence. Você não está pronto. Precisa se preparar mais. Espere o momento ideal. Mas o momento ideal nunca chega. E enquanto você espera, a vida passa. Você chama isso de prudência. Mas é covardia disfarçada de sabedoria. O perfeccionismo é o primeiro tijolo da fortaleza. Você define padrões impossíveis e usa o fracasso inevitável como desculpa para não agir. Não posso lançar ainda, não está perfeito. Não posso tentar, não estou pronto. Mas não é exigência, é medo. Medo de ser visto, medo de falhar, medo de não ser suficiente. O segundo tijolo é a procrastinação. Você adia a ação com justificativas lógicas. Quando tiver mais tempo. Quando me sentir preparado. Mas as condições ideais não existem. E você continua esperando. Até perceber que anos se passaram. E o terceiro tijolo é o isolamento. Você começa a evitar pessoas dizendo que elas drenam sua energia. Talvez algumas drenem mesmo. Mas a verdade é que conexão humana real exige vulnerabilidade. E seu ego não suporta ser visto. Então ele te convence de que você é melhor sozinho. E enquanto você protege sua energia,
o que realmente está fazendo é atrofiar sua capacidade de amar, de confiar, de se conectar. E o golpe final é este. Quanto mais tempo você fica trancado, mais assustador o mundo parece. Você perde prática, perde coragem, perde perspectiva. A fortaleza parece necessária, mas ela é o próprio medo solidificado. Até que um dia, você percebe que está vivendo em um espaço tão pequeno, tão controlado, tão seguro, que não há mais vida ali. Só sobrevivência, silenciosa, previsível e completamente vazia. Agora vamos mergulhar na anatomia exata do vício em isolamento. E por que ele é tão devastador em paralisar sua capacidade de agir no mundo? Porque o isolamento não é uma escolha única. É um vício autorreforçado, um ciclo onde cada dia isolado torna o próximo mais fácil e o retorno ao mundo mais difícil. Chega um ponto em que a simples ideia de sair da fortaleza, de se expor, de agir, causa ansiedade tão intensa que você nem considera mais. Você aceita a prisão como realidade permanente. Tudo começa com um motivo que parece válido. Talvez você tenha sido ferido num relacionamento. Talvez tenha falhado publicamente. Talvez tenha sido criticado de forma que despertou sua sombra de inadequação. Então você se retira. Preciso de tempo para curar, me fortalecer, processar. E isso é razoável. O problema não é o recuo temporário, mas quando o temporário vira permanente. Quando você descobre que o isolamento é confortável de formas que a conexão nunca é. Dentro da fortaleza você nunca é julgado, nunca falha, porque nunca tenta. Seu ego aprende rápido. Isolamento elimina boa parte da dor e começa a te convencer de que isso é o novo normal, evolução, maturidade, consciência. Mas não é crescimento. É medo disfarçado de sabedoria. Aí entra o perfeccionismo como mecanismo de manutenção da fortaleza. Mesmo isolado, impulsos de criar, agir e se conectar ainda surgem. É da natureza humana. Então o ego cria um sistema de sabotagem elegante, padrões impossíveis. Nada pode ser apenas bom, tem que ser impecável. E como nada alcança esse ideal, você tem justificativa eterna para não agir, não lançar, não se expor. O truque psicológico é sutil. O perfeccionismo te permite manter a imagem de pessoa com altos padrões, enquanto garante que você nunca conclua nada. Você pode passar anos trabalhando num projeto que nunca termina, sempre refinando, sempre melhorando. E durante todo esse tempo, mantém a identidade de criador, de alguém sério, mas o mundo nunca vê nada. Você não se expõe, não arrisca julgamento. Fica seguro dentro da fortaleza, produzindo perfeição que nunca chega ao mundo real. A procrastinação complementa perfeitamente esse mecanismo. O perfeccionismo define o padrão impossível. A procrastinação fornece a desculpa. Eu vou fazer, mas não agora. Preciso de mais tempo, mais preparo. E assim você adia indefinidamente, mantendo a narrativa de que está apenas sendo estratégico, quando na verdade está fugindo do medo. Anos passam. Você olha para trás e vê que não agiu. Planejou muito, sonhou alto, se preparou demais, mas nunca saiu do lugar. E então vem a bifurcação. Encarar que desperdiçou anos se escondendo ou dobrar a aposta, dizendo que só precisa de mais um pouco de tempo. A maioria escolhe o segundo caminho, porque admitir o desperdício é doloroso demais. E é aí que o isolamento se torna verdadeiramente vicioso. Quanto mais tempo você passa isolado, mais perde referência com o mundo real. Você começa a viver dentro da própria cabeça, em fantasias perfeitas, o projeto ideal, o relacionamento ideal, a vida ideal. E quanto mais vive nessas fantasias, mais intolerável a realidade imperfeita se torna. Quando tenta agir, o choque é devastador. O mundo real nunca corresponde à fantasia. Pessoas reais são imperfeitas. Projetos falham. Você também falha. E em vez de aceitar, você recua ainda mais, usando a imperfeição como justificativa para continuar escondido. Sua sombra, sua capacidade de errar, de ser humano, fica reprimida. Dentro da fortaleza, falhar é proibido. Imperfeição é crime.
E você se torna seu próprio juiz, crítico e carcereiro. Chama isso de ter padrões elevados, mas é apenas crueldade dirigida a si mesmo. E aqui está a ironia final. A fortaleza que você construiu para se proteger do julgamento externo se torna fonte de um julgamento interno muito mais brutal. Críticos externos podem ser ignorados, mas o crítico interno vive com você, sussurrando dia e noite que você não é bom o suficiente, que ainda não está pronto, que precisa ser perfeito antes de agir. E esse crítico é implacável, porque conhece todos os seus medos e falhas. No fim, você percebe: não construiu uma fortaleza para se proteger do mundo. Construiu uma prisão onde está trancado com a versão mais tirânica de si mesmo. E essa versão te sabota, te paralisa e te mantém pequeno, preso dentro da fortaleza que você mesmo ergueu. Agora eu preciso te mostrar com clareza brutal o que a fortaleza mental realmente está te custando. Porque você provavelmente já racionalizou, já justificou, já se convenceu de que seu isolamento é necessário. Seu perfeccionismo é virtude, sua procrastinação é estratégia. Mas quando você soma tudo o que está sacrificando, percebe que o preço é infinitamente maior do que qualquer proteção imaginária que essa fortaleza oferece. O primeiro custo é atrofia social. Conexão humana é a habilidade que se perde com o desuso. Quanto mais tempo isolado, mais você desaprende a se relacionar, a ler sinais sociais, a navegar a complexidade humana. Fica ansioso em interações, desajeitado e incapaz de manter conversas naturais. E usa essa dificuldade como prova de que deve permanecer isolado, de que é introvertido demais. Mas você não nasceu assim, tornou-se assim ao atrofiar os músculos sociais que todo ser humano precisa exercitar. Essa atrofia gera um efeito cascata. Oportunidades raramente vêm de processos impessoais, nascem de conexões, de conversas, recomendações, redes que você constrói com o tempo. Mas quando você corta esses laços, se exclui de oportunidades que nunca chegará a conhecer. Compete com uma mão amarrada sem perceber, acreditando que está protegendo sua paz, enquanto perde o que realmente dá sentido à vida. O segundo custo é a atrofia criativa. Criatividade não acontece no vácuo, mas na colisão de ideias, na fricção de perspectivas diferentes. Quando você vive isolado, recicla os próprios pensamentos até girar em círculos. A criatividade murcha, a mente repete padrões, a inovação morre. Seus projetos internos parecem avançar, mas apenas se refinam sem evoluir. Falta o choque externo, o olhar que expande, o erro que ensina. E você se frustra por não alcançar o padrão impossível que criou, sem perceber que foi o isolamento que drenou sua fonte de inspiração. O terceiro custo é a atrofia de poder. Poder não é atributo interno, é fenômeno relacional. Capacidade de influenciar, mobilizar, afetar o mundo. E isso exige presença, contato, rede. Você não pode influenciar quem nunca encontra, nem acessar recursos que não sabe que existem. Quanto mais tempo na fortaleza, mais impotente se torna. Seu ego disfarça essa impotência como desapego espiritual, como não precisar de validação. Mas não é iluminação, é fuga. Você não escolheu transcender o jogo de poder, apenas perdeu a capacidade de jogá-lo. O quarto custo é perda de perspectiva. Isolado, você só escuta o eco das próprias opiniões. Começa a confundir medo com fato. Superestima riscos. Subestima capacidades. Distorce decisões. Evita oportunidades simples por enxergá-las como impossíveis. Cria padrões inalcançáveis por não ter referências reais. Sem feedback do mundo, perde calibragem e vive em um universo mental cada vez mais distante da realidade compartilhada. E o quinto custo é o mais silencioso: a morte da alma por graus, porque você não foi feito para existir em segurança, mas para viver em movimento, criar, se conectar, se arriscar, falhar e recomeçar. Quando se isola em nome da segurança, você não protege sua vida, você a desperdiça, e você sente isso, mesmo que negue. Lá no fundo, sabe que está encolhendo,
que está vivendo apenas uma fração do que poderia. Essa consciência silenciosa corrói por dentro, gera apatia, depressão leve, um vazio que nem você entende, porque em teoria está bem. Está seguro, sim, mas morto por dentro. E o custo final, o mais devastador, é o escurecimento da sombra, porque o que é reprimido não desaparece, se transforma. A energia criativa que você nega vira ressentimento. Ressentimento dos que tentam, dos que falham em público, dos que vivem com coragem. Você começa a julgá-los, a buscar falhas neles, a sentir-se superior por não se expor. Chama isso de discernimento, mas é apenas inveja disfarçada. Inveja de quem vive o que você deixou de viver. Você quer saber qual é a única saída dessa prisão que você construiu? Não é mais planejamento. Não é mais preparação. Não é esperar até se sentir pronto. A saída é o exato oposto de tudo que seu ego te vendeu como segurança. A saída é exposição. É vulnerabilidade deliberada. É ação imperfeita no mundo real. E eu sei que só de ouvir isso seu ego grita objeções. Mas eu preciso me preparar mais. E se eu falhar? E se me julgarem? Essas objeções são as grades da sua prisão. Enquanto você obedecê-las, você permanece trancado. Robert Greene tem outro antídoto perfeito para a Lei 18. A Lei 10. Contágio é perigoso. Evite os infelizes e azarados. Mas aqui está o insight que quase todo mundo perde. Essa lei não é só sobre evitar pessoas negativas. É sobre entender que você é moldado pelo que te cerca. E se você se isola, está cercado apenas de si mesmo, da sua própria negatividade amplificada. Você se contamina com seus próprios medos ecoando nas paredes da fortaleza. A solução? Se colocar deliberadamente ao redor de energia diferente, de pessoas que agem apesar do medo, de ambientes que te empurram para o movimento. E é assim que você começa a desmantelar a fortaleza, tijolo por tijolo. Primeiro, reconheça que perfeição não é o padrão. Ação imperfeita vale infinitamente mais do que perfeição imaginada que nunca se manifesta. Mude o critério de sucesso. Sucesso não é fazer algo perfeito, é fazer algo. Você cria algo e lança mesmo com falhas? Sucesso. Tem uma conversa difícil, mesmo se atrapalhando? Sucesso. Tenta, falha e aprende. Sucesso. Cada uma dessas ações treina você a tolerar imperfeição, sobreviver ao julgamento e continuar existindo mesmo sem ser perfeito. E isso é aterrorizante no começo, porque você passou anos acreditando que imperfeição exposta seria sua destruição. Mas aqui está o que realmente acontece quando você age de forma imperfeita. Nada. Ou melhor, coisas pequenas acontecem. Críticas, falhas, desconforto, e você continua vivo. E então descobre algo crucial. Você pode ser imperfeito e sobreviver. Pode ser julgado e continuar. Pode falhar e se levantar. Cada vez que faz isso, remove um tijolo da fortaleza. Prova para si mesmo que a proteção do ego era desnecessária. Integra sua sombra ao mostrar que suas partes imperfeitas podem existir no mundo sem causar sua destruição. E, ação por ação, exposição por exposição, você recupera sua liberdade. Mas tem que ser calculado. Não estou dizendo para se jogar cegamente em situações impossíveis. Estou dizendo para parar de usar preparação como desculpa infinita e começar a agir com o que você já tem, que é sempre mais do que seu ego admite. Exposição calculada significa escolher oportunidades que te assustam, mas não te destroem. Começar pequeno, aumentando conforme constrói evidência de que pode lidar com imperfeição. Se você tem um projeto parado há anos esperando perfeição, exposição calculada é definir uma data, lançar em pequena escala, aceitar falhas e fazer mesmo assim. E quando faz, duas coisas acontecem. Primeiro, você descobre que o mundo é muito mais tolerante com imperfeição do que imaginava. Segundo, você recebe feedback real, infinitamente mais útil do que o feedback imaginário da fortaleza. Se você está isolado socialmente, exposição calculada é forçar pequenas interações mesmo sem se sentir pronto. Ir a eventos,
iniciar conversas, aceitar convites desconfortáveis. E então descobrir que os músculos sociais voltam quando são usados. Você fica menos ansioso, mais fluido, não por preparação, mas por prática no mundo real. O componente crítico é o feedback real. Dentro da fortaleza, seu feedback é distorcido pelo medo. No mundo, ele é objetivo. Você descobre o que realmente funciona, o que importa de verdade, e destrói as distorções que o isolamento criou. E a verdade libertadora que você só descobre pela ação é: a maioria das pessoas está ocupada demais com as próprias vidas para te julgar tanto quanto você imagina. Suas imperfeições, que pareciam fatais dentro da fortaleza, são triviais no mundo real. Os riscos que pareciam gigantescos são, na prática, manejáveis. O ego inflou tudo para te manter trancado. Mas quando você age, descobre que o mundo real é muito menos aterrorizante que o mundo do seu medo. E a integração da sombra acontece naturalmente nesse processo. Cada vez que você age de forma imperfeita e sobrevive, você aceita que imperfeição é parte de quem você é. Cada vez que falha e continua, integra sua capacidade de errar. Cada vez que é vulnerável e não é destruído, aceita sua humanidade. E pouco a pouco, as partes que você trancou por medo deixam de ser ameaças e voltam a ser simplesmente humanas. Então chegamos ao final dessa jornada pela sua fortaleza mental. E agora há uma escolha clara diante de você. Pode fechar este vídeo e voltar para a prisão confortável que chama de segurança, onde tudo é controlado, onde nada te fere porque nada te alcança. Lá você está protegido de julgamento, de falha, de imperfeição. Pode passar meses, anos, talvez a vida inteira dentro dessas muralhas, se preparando para uma ação que nunca vem, refinando projetos que nunca lança, esperando pelo momento perfeito que nunca chega. Pode fazer isso. Seu ego vai aplaudir, chamando de prudência, estratégia, sabedoria. Mas alguma parte profunda de você, a que ainda está viva sob as camadas de proteção, vai morrer um pouco mais a cada dia. Ou pode fazer a escolha mais assustadora e libertadora da sua vida: começar a desmantelar a fortaleza, tijolo por tijolo, ação por ação, exposição por exposição. Não será confortável. Vai ativar ansiedade, medo, resistência. Seu ego vai gritar objeções. Você vai querer desistir. Mas se continuar, se realmente se comprometer com esse processo, vai descobrir algo que esqueceu que existia: liberdade real. Não a falsa segurança da fortaleza, mas a liberdade genuína de viver sem as correntes do perfeccionismo, sem a paralisia do medo, sem a prisão do isolamento. Domínio superior, o mais alto nível de poder que existe, não vem de proteção perfeita. Vem de vulnerabilidade e coragem, de agir apesar do medo, de falhar e se levantar, de ser imperfeito no mundo real ao invés de perfeito no imaginário. Porque quem integra a própria sombra e age mesmo imperfeito é quem muda o mundo. Não por ser impecável, mas por ser real, autêntico, humano. Robert Greene sabia disso quando escreveu a Lei 18. O isolamento não é só perigoso taticamente, é existencialmente fatal. Você para de viver. Torna-se fantasma de si mesmo, existindo num limbo entre a vida e a morte, sem experimentar nenhuma plenamente. A Lei 18 te alerta. Permaneça conectado, vulnerável, exposto ao mundo. Só assim há poder, impacto e vida. E aqui está o ponto central. Você não precisa estar pronto para começar, nem ter todas as respostas, nem eliminar o medo. Só precisa dar o próximo passo imperfeito. Um só. Não toda a jornada, apenas o próximo passo. Tem um projeto que vem refinando há anos. Defina uma data e lance imperfeito e tudo. Está isolado socialmente? Aceite um convite ou faça um. Está paralisado por indecisão? Escolha mesmo sem certeza e lide com as consequências. Cada passo remove um tijolo da fortaleza. E se continuar, vai olhar para trás e perceber que as muralhas se tornaram ruínas atravessáveis. Você volta a agir, criar, falhar e tentar de novo. Volta a estar vivo, não apenas seguro. Sua sombra,
Aquelas partes que escondeu por medo da imperfeição não desaparecem, integram-se, viram força, não fraqueza. Porque agora você pode falhar sem se destruir, ser julgado sem desmoronar, ser imperfeito sem precisar se esconder. Esse é o poder real, não o do controle, mas o da humanidade plena. E eu quero que você faça algo agora, não amanhã, não quando se sentir pronto. Agora, identifique uma ação que vem evitando por medo de falhar, de ser julgado, de parecer imperfeito. Pode ser pequena, pode ser grande, só identifique. E comprometa-se a fazê-la nas próximas 24 horas. Não perfeitamente, apenas faça. Quando agir, terá removido o primeiro tijolo. E esse é o mais difícil, mas também o início da sua liberdade. Se este vídeo te atingiu, se você reconheceu sua fortaleza mental nessas palavras, faça 3 coisas. Primeiro, deixe seu like aqui embaixo, não só pelo algoritmo, mas como ato simbólico, sua rebelião contra o ego que quer te manter escondido. Segundo, se inscreva no canal, porque quebrar a fortaleza é processo contínuo, e eu vou continuar te guiando, lei por lei, conceito por conceito, até você estar livre. Terceiro, comente qual ação vai fazer nas próximas 24 horas. Torne público. Quando declara sua intenção, aumenta o compromisso e cria accountability. Esse é o primeiro passo para sair da fortaleza e entrar no mundo real. No fim, só uma coisa importa. Você agiu ou se escondeu? Viveu ou se manteve seguro? Foi corajosamente imperfeito ou perfeitamente covarde? Essa resposta não vem do quanto você sabe, mas de uma decisão que se renova a cada dia. Agir apesar do medo ou deixar o medo te dominar? Escolha agora. E escolha a ação. Mesmo imperfeita, mesmo assustadora, mesmo arriscada. Porque ação imperfeita no mundo real é infinitamente mais poderosa que perfeição imaginária dentro da fortaleza da sua mente. Agora vá. Derrube as muralhas. E viva.